como o avião comercial mais avançado da sua época, capaz de pousar sozinho em visibilidade zero, acabou sendo um dos maiores fracassos comerciais da aviação. Esta é a história do Lockheed L-1011 TriStar, um jato amado pelos pilotos, mas abandonado pelas companhias aéreas. Nascido numa corrida de alto risco contra o DC-10 da McDonnell Douglas e o 747 da Boeing, o TriStar prometia devolver a Lockheed o topo da aviação comercial. Mas, em vez disso, desencadeou uma série de eventos que mudariam para sempre a indústria da aviação comercial. A história começa em 1968, quando a Lockheed enfrentava grandes desafios na aviação comercial. A empresa não tinha lançado um avião comercial de sucesso desde o turboprop L-188 Electra nos anos 50. Embora o Electra tenha operado bem depois de modificações para resolver problemas de vibração nas asas, com cerca de 170 unidades vendidas, enfrentou acidentes fatais que abalaram a reputação comercial da Lockheed. Sua posição na aviação comercial precisava ser reconstruída e rápido. A Boeing acabara de lançar o gigantesco 747 e as companhias aéreas buscavam algo diferente. Elas queriam um avião que transportasse entre 250 a 300 passageiros em rotas médias a longas, mas sem a enorme capacidade e custos operacionais do 747. A American Airlines apresentou suas exigências aos fabricantes, e tanto a Lockheed quanto a McDonnell Douglas estavam atentas. Essa era a chance de redenção da Lockheed. Eles reuniram seus melhores engenheiros na Califórnia com uma missão clara: criar a aeronave comercial mais avançada que o mundo já tinha visto. O L-1011 TriStar seria a resposta. Enquanto a McDonnell Douglas desenvolvia seu concorrente DC-10 com métodos tradicionais, a Lockheed lançou uma tecnologia inovadora que superou as aeronaves da época. Vamos começar pelo S-Duct, provavelmente a solução de engenharia mais elegante que você nunca ouviu falar. O DC-10 colocava seu terceiro motor diretamente no topo da fuselagem, simples, direto, convencional. A Lockheed projetou um duto em formato de S que captava o ar de uma entrada na base do estabilizador vertical, conduzindo-o por um caminho curvo até o motor alojado profundamente na cauda. Não era só para impressionar. O S-Duct proporcionava um fluxo de ar mais limpo, com menos turbulência, reduzia o arrasto e deixava o avião mais leve do que as montagens convencionais de motor na cauda. A precisão da engenharia era incrível. A Lockheed manteve a curva do duto com um raio menor que um quarto do diâmetro da entrada do motor. Isso garantiu desempenho quase direto no motor, apesar do caminho complexo. Mas isso era só o começo da verdadeira inovação. O sistema de controle de voo aviônico, a FCS, superava muito as aeronaves da época. Lembre-se, estávamos no início dos anos 1970. A maioria das pessoas nunca tinha visto um computador. A internet não existia. Calculadoras eram tecnologia de ponta. Ainda assim, o L-1011 tinha o que era basicamente uma tecnologia fly-by-wire inicial para controlar o leme, sistemas de gerenciamento de velocidade, controle direto de sustentação e um avançado sistema de navegação inercial. Todos esses sistemas se comunicavam entre si, criando um nível de automação que só se tornou padrão na indústria nos anos 1990. O AFCS contava com gerenciamento automático de potência que mantinha velocidades precisas durante a aproximação e subida. O controle direto de sustentação usava spoilers para ajustar minuciosamente a taxa de descida sem mudar a atitude do nariz da aeronave. O sistema de diretor de voo podia guiar os pilotos por procedimentos complexos com precisão inédita. E então veio a inovação-chave. O L-1011 foi a primeira aeronave widebody a receber a certificação da FAA para a capacidade de autopouso categoria 3B em 1972. Enquanto o narrowbody Hawker Siddeley Trident já havia conquistado antes a certificação categoria 3A, a façanha do TriStar para aeronaves widebody foi revolucionária. Mas o que isso realmente significa?
Ele podia pousar totalmente e automaticamente com uma visibilidade tão ruim que nem os pilotos humanos conseguiam ver a pista. Névoa densa, nevasca intensa, condições que impediam qualquer outra aeronave de voar. Estamos falando de um alcance visual da pista tão baixo quanto 45 metros. A aeronave encontrava a pista, se alinhava, tocava o solo e até se guiava pela linha central da pista após o pouso. Tudo isso sem qualquer intervenção do piloto. O sistema usava 3 computadores de piloto automático para redundância, 2 receptores ILS que garantiam precisão milimétrica e ajustes automáticos na potência e superfícies de controle para pousos perfeitos. Muitas vezes era até mais consistente que os pilotos humanos. A Lockheed tomou uma decisão crucial que acabou destruindo o programa inteiro. Ela ofereceu mais uma opção de motor, o Rolls-Royce RB211. No papel, isso não parecia ruim. A Rolls-Royce prometia um motor revolucionário com tecnologia avançada e eficiência de combustível excepcional. Mas isso significava que a Lockheed estava apostando todo o futuro do L-1011 em um único fornecedor. O RB211 deveria ser o avanço da Rolls-Royce, um turbofan de alta derivação com materiais avançados e design de ponta. Porém, desenvolver essa tecnologia se mostrou absurdamente caro e a Rolls-Royce estava queimando dinheiro rápido demais. Os problemas iam além dos custos. A Rolls-Royce prometeu fibras de carbono revolucionárias para as pás do ventilador, mais leves e eficientes que as metálicas tradicionais. Durante os testes, essas pás falharam de forma catastrófica, tornando-se pouco confiáveis ao engolir pássaros ou enfrentar tempestades. A empresa teve que redesenhar o motor completamente com pás de titânio mais pesadas, aumentando os custos e atrasando a produção por meses. Enquanto isso, a Rolls-Royce estava presa a contratos de preço fixo com a Lockheed, o que significava que eles teriam que bancar essas despesas extras sozinhos. Então, em fevereiro de 1971, o desastre aconteceu. A Rolls-Royce declarou falência. Os enormes custos de desenvolvimento do RB211 literalmente destruíram uma das empresas de engenharia mais famosas da Grã-Bretanha. A produção foi gravemente prejudicada, embora o trabalho tenha continuado sob supervisão do governo. A situação da Lockheed ficou crítica devido aos atrasos e aos custos crescentes. Eles gastavam mais no programa L-1011 do que ganhavam e, com poucas perspectivas de vendas, não conseguiam atingir a escala necessária para lucrar. A Lockheed investigou a possibilidade de usar motores americanos, General Electric ou Pratt & Whitney, mas já era tarde demais. A engenharia do L-1011 foi finalizada em torno do RB211. O elegante do Twin S foi projetado especificamente para as dimensões e o fluxo de ar do RB211. Trocar o motor significaria redesenhar toda a traseira da aeronave, adicionando anos ao desenvolvimento e centenas de milhões aos custos que não podiam bancar. O governo britânico, reconhecendo que a Rolls-Royce era grande demais para quebrar, interveio e nacionalizou a empresa. Ele se comprometeu a continuar o programa RB211, mas o estrago já estava feito. O programa L-1011 foi atrasado por mais de um ano enquanto a Rolls-Royce resolvia seus problemas. A entrada em serviço foi adiada para 1972, meses depois do DC-10. No mundo acelerado da aviação comercial, um atraso de um ano foi devastador. Enquanto a Lockheed esperava pelos motores do L-1011, a McDonnell Douglas finalizava o desenvolvimento do DC-10 e entregava aeronaves aos clientes. Companhias aéreas desesperadas por novos jatos de fuselagem larga não podiam esperar pelo TriStar atrasado, então muitas recorreram ao DC-10. Mesmo assim, algumas apostaram no avião da Lockheed. Eastern Airlines, TWA e Delta foram as primeiras a fazer pedidos, seguidas por Cathay Pacific, British Airways e All Nippon Airways. A princípio, a vantagem inicial do DC-10 parecia definitiva, mas enquanto o TriStar lutava para atrair clientes, o DC-10 enfrentaria falhas catastróficas de segurança que destruiriam sua reputação. O TriStar,
preso entre vendas fracas e o impacto das crises do rival, foi arrastado por uma cascata de problemas que selaram seu destino. O primeiro foi o timing de mercado. Quando o TriStar entrou em serviço em 1972, o DC-10 já dominava uma parte significativa do mercado. Companhias aéreas detestam frotas mistas. É caro manter, treinar tripulações e estoques de peças para tipos diferentes de aviões. Uma vez que uma companhia se comprometia com o DC-10, era improvável que comprasse também o L-1011. Mas o pior ainda estava por vir. A crise do petróleo de 1973 fez os preços dos combustíveis dispararem e desencadeou uma recessão global. As companhias aéreas que estavam ansiosas para expandir suas frotas, de repente se viram cortando rotas e adiando entregas de aeronaves. O mercado de aviões wide-body novos desabou justamente quando o L-1011 tentava se consolidar. O governo dos Estados Unidos da América observava nervoso enquanto uma das principais empresas aeroespaciais americanas flertava com a falência. A Lockheed empregava dezenas de milhares de americanos e era vital para programas de defesa nacional. Em uma jogada polêmica, o Congresso aprovou uma garantia de empréstimo de 250 milhões de dólares para manter a Lockheed de pé. As audiências no Congresso revelaram a gravidade dos problemas da Lockheed. Eles haviam se comprometido a vender os L-1011 a preços que só fechavam as contas se construíssem cerca de 350 aeronaves. Mas com os atrasos aumentando e as vendas fracas, aquelas projeções mostravam-se um desastre. Cada avião entregue estava, na verdade, dando prejuízo. A oposição à garantia do empréstimo foi intensa. Os críticos diziam que, se a Lockheed tinha cometido erros de negócio, o contribuinte não deveria pagar a conta. Essa intervenção do governo deixou a Lockheed politicamente mal vista em alguns círculos. Alguns clientes em potencial passaram a evitar associar-se à Lockheed com medo de retaliação política. Olhando para trás, várias decisões estratégicas selaram o destino do L-1011, além da crise dos motores. A opção por um único motor foi um erro crítico. Ao oferecer apenas o RB211, a Lockheed não deu alternativas às companhias aéreas caso a Rolls-Royce tivesse problemas. Já o DC-10 podia ser pedido com motores da General Electric ou Pratt & Whitney. Isso dava às companhias opções e poder de negociação. A Lockheed também subestimou a importância de uma rede global de vendas. Boeing e McDonnell Douglas tinham décadas de experiência vendendo para companhias aéreas no mundo todo, com relacionamentos consolidados e infraestrutura de suporte. A Lockheed basicamente começou do zero, tentando convencer companhias estrangeiras a confiar numa empresa que esteve ausente da aviação comercial por mais de uma década. Sua cultura corporativa, focada no militar, teve dificuldades para lidar com o mundo da aviação comercial, que valoriza controle de custos, flexibilidade operacional e suporte ao longo do ciclo de vida. No final da década de 1970, já estava claro que o programa L-1011 estava em declínio irreversível. As vendas totais mal chegavam a 250 aeronaves, muito abaixo do que a Lockheed precisava para ser lucrativa. Volumes menores de produção significavam custos unitários mais altos, tornando o TriStar ainda menos competitivo em preço. Era um ciclo vicioso. Preços altos levavam a menos vendas, o que aumentava ainda mais os preços, gerando ainda menos vendas. As vendas internacionais foram especialmente decepcionantes. Mercados-chave como Europa e Ásia favoreceram amplamente o DC-10 e depois o Airbus A300. O emergente consórcio Airbus foi especialmente agressivo ao mirar clientes internacionais, oferecendo pacotes de financiamento atraentes e acordos de transferência de tecnologia que a Lockheed simplesmente não conseguia igualar. Em 1981 já estava claro. A Lockheed anunciou que encerraria a produção do L-1011, entregando o último avião em 1983. Produção total, apenas 250 aeronaves de 1968 a 1984. O fracasso do L-1011 provocou demissões em massa na Lockheed, com milhares de engenheiros e trabalhadores qualificados perdendo seus empregos no meio dos anos 80.
Esse corte enfraqueceu a expertise da Lockheed na aviação comercial, obrigando a empresa a focar em contratos militares. Isso mostra o custo humano do colapso do programa. Para comparar, o DC-10 vendeu 446 aeronaves, incluindo os tanques KC-10. O 767 da Boeing, concorrente direto, acabou vendendo mais de 1.300 unidades. O fracasso do L-10-11 marcou o fim das ambições da Lockheed na aviação comercial. A empresa decidiu se dedicar integralmente a aviões militares e contratos de defesa. Com a saída da Lockheed do mercado comercial, a indústria iniciou uma longa consolidação que deixaria apenas dois grandes players, Boeing e Airbus. O fracasso do L-10-11 eliminou o que poderia ter sido um forte terceiro competidor. E o que aconteceu com toda aquela tecnologia avançada que fazia do L-10-11 tão especial? Os sistemas de pouso automático e as inovações fly-by-wire, pioneiros no TriStar, acabaram entrando em aeronaves posteriores. As famílias de aviões da Boeing e Airbus incorporaram muitos conceitos testados primeiro no L-10-11. Os sistemas sofisticados de gerenciamento de voo e diagnóstico viraram padrão na indústria. O TriStar foi um preview do futuro da aviação comercial, só que chegou 20 anos antes da hora. O motor Rolls-Royce RB211, apesar de quase ter acabado com as duas empresas, sobreviveu e prosperou. A tecnologia desenvolvida para o RB211 evoluiu para a família de motores Trent, que equipa boa parte das aeronaves mais avançadas de hoje, incluindo os Boeing 777 e Airbus A380. A aposentadoria precoce do L-1011 de muitas frotas de passageiros deu origem a carreiras bem interessantes. A NASA usou um L-1011 para programas de pesquisa. A Força Aérea Real operou 9 aeronaves como reabastecedores e transportes até a década de 2010. Mais famoso ainda, a Orbital Sciences transformou um L-1011 no Stargazer, uma plataforma de lançamento voadora que levava foguetes até altitudes elevadas para lançar satélites. O voo suave e os sistemas avançados do TriStar o tornaram perfeito para essas funções especializadas. Entre os entusiastas da aviação, o L-1011 conquistou status de culto. Pilotos e companhias aéreas elogiavam o L-1011 pela ergonomia avançada da cabine e pelo conforto dos passageiros, com recursos como janelas maiores e cabines mais silenciosas que o diferenciavam dos concorrentes. A Eastern Airlines, grande operadora, destacava sua confiabilidade após os problemas iniciais serem resolvidos. Esse feedback mostra porque a aeronave ganhou um culto mesmo diante do fracasso comercial. Pilotos que o pilotaram o consideram consistentemente um dos melhores aviões já construídos. Os passageiros lembram dele como excepcionalmente silencioso e confortável. Engenheiros admiram suas soluções elegantes para problemas complexos. O TriStar representava tudo que a Lockheed fazia de melhor: design inovador, engenharia de primeira e qualidade sem concessões. O fracasso do L-1011 ecoou muito além dos balanços da Lockheed. Ao desistir da aviação comercial, a empresa abriu caminho para a ascensão da Boeing e seu domínio no mercado. Analistas sugerem que uma linha de TriStar próspera poderia ter mudado o rumo da indústria, criando um cenário mais dinâmico, com mais opções para as companhias aéreas e uma inovação mais acirrada. Com a Lockheed recuando e a reputação do DC-10 desmoronando, nenhum concorrente sobreviveu. O que poderia ter sido uma corrida a 3 por décadas se reduziu a apenas Boeing e, logo depois, Airbus. Ei, antes de sair, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar deste vídeo a seguir. Que tal dar uma olhada?